Dentista, você realmente está preparado para o que pode acontecer no seu consultório por conta desse conflito entre os Estados Unidos e Irã? Bom, se não tiver, papel e caneta na mão, porque esse vídeo pode ser importante para você. Muita gente acha que o problema vai ficar lá no Oriente Médio e não vai chegar nada aqui no Brasil, mas esse é um grande erro. O conflito entre Estados Unidos e Irã está acontecendo numa área que é extremamente importante para a economia mundial, perto do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é onde passa a maior quantidade de petróleo que é produzido no Oriente Médio. Então, a maior quantidade de petróleo que é produzido no Oriente Médio passa por esse estreito e é distribuído para o mundo inteiro. Quando você tem um conflito nessa região, a economia global, ela rapidamente vai reagir. E aí o que acontece? Conflito numa região como essa, você vai ter diminuição na produção de petróleo. Diminuição na produção de petróleo acende o alerta de escassez. Diminuição de produção mais escassez é igual a aumento do preço de petróleo. Então hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2026, você teve o barril, o Brent, que é o barril de petróleo, explodindo seus preços. O barril de petróleo está sendo cotado a mais de 110 dólares nesse momento. O que isso significa? Nós vamos ter pelo menos aí uma média de 40 dias para que esse preço chegue até a bomba de combustível no Brasil. Em média, quando você tem alteração no preço de barril do petróleo, 40 dias, após 40 dias disso, você começa a sentir no seu bolso. E é aí que eu falo, dentista, se você não tiver organizado, se você for um cirurgião dentista ou um profissional liberal que depende exclusivamente do seu braço, depende exclusivamente do seu consultório, você vai sentir mais do que o outro profissional que, ao longo do tempo, soube diversificar o seu patrimônio. Aumenta o preço do barril de petróleo vai fazer com que tenha aumento no preço do combustível. Aumento no combustível, você vai ter automaticamente pressão na inflação. Então nós, cirurgiões dentistas e profissionais liberais, a gente vai sentir em 3 pontos. Primeira ponta que vai acontecer, bomba de combustível. Aumento no preço da gasolina, aumento no preço da bomba de combustível, você tem automaticamente aumento no preço do supermercado, aumento dos seus custos do dia a dia. E aí é o seguinte, você tem lá o seu faturamento médio, só que aumentou o custo do dia a dia. Segundo ponto importante, aumento na bomba de combustível, aumento no preço de transporte. Vai aumentar o preço de transporte de alimento, de produtos, de serviços. Isso também vai pressionar a inflação. Terceira ponta, você vai ter aumento de preço de combustível, aumento na bomba, aumento do preço de alimento, serviço. Você vai ter aumento na inflação, você vai ter o quê? Uma pressão a mais sobre o seu paciente, é óbvio. Se eu tenho aumento na inflação, eu vou ter aumento na pressão de capacidade de escolha do meu paciente. Resumidamente falando, quando eu tenho aumento na inflação, aumentou a inflação, automaticamente o poder de compra da população diminui. O que isso significa, dentista? O seu paciente, ele continua trabalhando o mesmo número de horas, ele continua recebendo o mesmo salário, mas esse salário que ele recebe agora tem uma menor capacidade de compra. Trazendo para um português claro, se o salário dele conseguia comprar 50 cestas básicas, com a inflação, o salário dele vai passar a comprar 40 cestas básicas. O mesmo salário vai comprar menos, porque diminuiu o poder de compra. Se diminui o poder de compra, diminui a capacidade de escolha do seu paciente. Diminuindo a capacidade de escolha dele, o que ele vai escolher? Botar comida na mesa, pagar despesas fixas que ele tem com a família dele ou fazer o tratamento odontológico com você. Por isso que é importante, dentista, você começar a se preocupar, ou melhor, a se planejar para não depender 100% do seu consultório, não depender 100% do seu tempo, do seu trabalho. Você tem que ser uma pessoa que venda serviços ou produtos, que não venda tempo. Nós, cirurgiões dentistas, quando a gente depende 100% do nosso consultório, nós estamos vendendo tempo. E quem vende tempo, tempo é uma coisa escassa. Por isso que o método raiz e retorno existe. No método raiz e retorno, o que a gente fala? Raiz é fundamento, raiz é estrutura, é a base, é onde a gente aprende a importância de pensar no médio e longo prazo. O retorno é onde você aprende a colocar o seu dinheiro, a trabalhar para você de forma inteligente para aumentar o seu poder de compra, aumentar o seu patrimônio com o passar do tempo. Então, no método raiz e retorno, quanto mais dias passa, mais próximo você fica da sua liberdade financeira, mais próximo você fica de não depender 100% do seu trabalho braçal no consultório. Então, isso faz com que você, em momentos de crise, você vai sofrer, mas muito menos do que quem trabalha 100% no consultório. Agora, beleza, já está instalado, a gente sabe que existe já esse conflito, a gente sabe que o preço do petróleo subiu e que vem por aí. Aumento no preço da bomba de combustível, aumento no preço de produtos, de serviços, de alimentos e pressão na inflação. Mas toda crise, presta atenção, papel e caneta na mão, toda crise econômica, ela tem os dois lados. Tudo tem os dois lados da moeda. E a crise é a mesma coisa. Em momentos de crise, vão ter setores que vão sentir a crise e vão ter setores que vão se beneficiar da crise.
Numa crise de petróleo, numa crise na produção de petróleo, numa crise no fornecimento de energia, você vai ter setores que vão se beneficiar. Vamos lá. Barril de petróleo, preço elevou. Quais são os setores que vão se beneficiar disso? Setor de energia, setor de mini energias. Historicamente são setores que, quando o barril de petróleo sobe o preço, esses setores, ações voltadas para energia, sobem o preço também. Commodities sobem o preço, então é uma boa você estar olhando agora para investimentos no setor de commodities, no investimento em setores de energia, de ativos reais e diversificar com países estrangeiros. Nesse momento de crise, quem age no racional, quem tem a capacidade de avaliar o caso e encontrar as empresas que saem melhor, as empresas que lucram com o setor de crise, você vai passar melhor por esse momento de estreito entre Estados Unidos e Irã. Então, esse momento de conflito entre Estados Unidos e Irã é um momento para você saber exatamente aonde você vai diversificar o seu dinheiro para que você ganhe, você lucre nessa região e esse lucro seja capaz de... ele vai conseguir suprir, ele vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida. De um lado, você vai estar perdendo com a inflação. Vamos resumir o que eu quis dizer aqui. De um lado, você... no ativo real, no dinheiro, você vai estar perdendo com a inflação. Mas como você vai estar diversificando os seus investimentos aqui, a lucratividade que você vai conseguir aqui, ela vai anular a inflação. É isso que eu quis dizer. Então, a inflação eu vou ter. O meu poder de compra vai estar menor. Ok. Mas, se um lado eu tenho o meu poder de compra menor, do outro lado eu tenho a lucratividade dos meus investimentos subindo. Então, a lucratividade dos meus investimentos, ela vai ser capaz de anular esse meu poder de compra e eu vou passar tranquilo por essa tempestade. Por isso a importância, dentista, de você ser um dentista que não viva só da sua cadeira. Ser um dentista que tenha a capacidade de fazer dinheiro com o seu trabalho, reinvestir esse dinheiro, colocar esse dinheiro para trabalhar para você gerar uma fonte de renda capaz de anular a inflação. Aí está o Raiz e Retorno. Se esse vídeo foi importante para você, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike de acordo com o que você achou desse vídeo. Se você acha que é importante compartilhar esse vídeo com outros profissionais liberais, eu te peço a gentileza, compartilhe esse vídeo com mais cirurgiões dentistas, com mais profissionais liberais, para que a gente consiga cada vez mais tirar o cirurgião dentista da dependência total do consultório e colocar para investir, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Até mais, um abraço.